Olá, realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Me diz aí uma coisa, você é uma sonhadora? Você tem sonhos impossíveis? Você não sabe como realizar os seus sonhos? Então esse vídeo é pra você, tá bom? Mas olha, eu não sou nenhuma coaching, esse aqui não é um vídeo de autoajuda. Eu simplesmente quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendi lendo o livro de Neemias. Olha, eu também sou uma sonhadora, eu também tenho vários sonhos impossíveis. E quando eu li a história de Neemias, Deus ministrou muito ao meu coração sobre o sonho. E hoje eu gostaria de compartilhar isso com você, na esperança de que essa palavra te abençoe, tanto quanto tem me abençoado. Então, pra gente começar, deixa eu falar um pouquinho pra vocês de quem foi Neemias, porque se você nunca leu o livro dele, talvez você não se lembra, talvez você não saiba muito bem quem foi ele. Neemias era um copeiro. Ele tinha a função de experimentar o vinho antes do rei para garantir que o vinho não estivesse envenenado. E Neemias vivia em um período em que os judeus eram estrangeiros no Império Persa. Eles moravam no Império Persa porque anos antes, mais ou menos uns 150 anos, a cidade de Jerusalém havia sido invadida pelos babilônicos e sido completamente devastada, destruída. O templo foi saqueado, muitas pessoas morreram e a cidade ficou totalmente acabada. E muitos judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E um tempo depois, os persas acabaram conquistando os babilônicos. E aí os judeus foram anexados ao Império Persa e acabaram morando ali no Império Persa como prisioneiros durante um tempo. Depois eles não foram considerados mais prisioneiros, mas ainda eram obrigados a morar ali e a viver ali. Até que um rei chamado Ciro teve o seu coração tocado pelo Senhor para que ele começasse a permitir que os judeus voltassem para a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo de Jerusalém. O Senhor toca na vida desse rei persa e o instrui a reconstruir, a pagar, a bancar a reconstrução do templo. Mas se você ler o livro de Esdras, você vai ver que houveram vários empecilhos para essa reconstrução até que ela é feita. Só que apesar do templo ser reconstruído, grande parte de Jerusalém, principalmente suas muralhas, ali seus muros, continuam sem ser reformados, sem ser melhorados. E aí a cidade acaba ainda estando num estado bem deplorável. E os judeus que haviam voltado para fazer essa reconstrução e para morar em Jerusalém acabam sofrendo muito, porque aquela região que antes tinha pertencido a eles foi dominada por outros povos babilônicos e depois por povos persas. Então essas pessoas vão perturbar a vida dos judeus que voltaram para Jerusalém. Então a vida deles não era muito fácil. E por que isso é importante? Saber disso é importante para a história de Neemias? Porque um dia Neemias recebe essas informações. Um dia um dos seus irmãos volta de Jerusalém e conta para ele como que a cidade ainda está destruída, como que as pessoas que vivem ali estão padecendo, estão sofrendo. E ao saber dessas informações, o coração de Neemias fica muito entristecido. Ele chora e ora a respeito dessa informação. E não é uma coisa passageira, não é só uma notícia que nós vemos no jornal e nos entristece. Essa notícia, essa informação fica com Neemias durante muito tempo e fica no coração dele e acaba se tornando um sonho. E eu entendo que essas informações geram um sonho no coração de Neemias, um sonho enviado e elaborado pelo próprio Senhor. Que sonho é esse, Thaís? O sonho de retornar a Jerusalém para reconstruir as muralhas e dar uma vida melhor aos judeus que ali vivem. Mas, gente, esse cara não é só um copeiro? Por que ele vai sonhar isso? Gente, esse simples copeiro vai sonhar em fazer algo tão extraordinário assim. E ele não vai apenas sonhar, como vai começar a executar esse sonho. Uns 4 meses depois que Neemias recebe essa informação, ele está servindo o rei durante uma refeição, quando o rei percebe que ele está triste, que ele está diferente dos outros dias. E o rei questiona Neemias o porquê disso. E é quando então Neemias dá o primeiro passo para realizar o seu sonho. Ele conta para o rei que ele está triste porque a cidade dos seus antepassados foi completamente destruída e que ele queria fazer algo para mudar essa cidade. E o rei escuta Neemias, dá atenção a Neemias e pergunta a Neemias o que ele poderia fazer, como ele poderia ajudar. E Neemias conta o seu plano então de retornar à sua cidade para reconstruir as muralhas, para proteger a cidade novamente.
E o rei permite que Neemias faça isso. Pense, gente, que rei permitiria que o seu copeiro deixasse seu trabalho para ir até a cidade antiga dos antepassados dele, que nem era a cidade que ele tinha morado, para reconstruir a cidade? Um simples copeiro. Mas esse rei permite isso. E por que esse rei permite? Como o próprio Neemias escreve no seu livro, foi a provisão do Senhor que permitiu isso. Foi a mão do Senhor que permitiu que o rei o liberasse. Então é a partir daí, desse breve esboço da história de Neemias, que eu quero contar para você 5 dicas para você realizar o seu sonho. Vamos a essas 5 dicas? A minha primeira dica para você e para mim também é orar pelo seu sonho. Ore pelo seu sonho. Neemias, quando ele soube da informação, como eu já contei, primeiro passo, a primeira ação dele foi o quê? Orar. Orar por aquela circunstância, orar por aquilo que ele sabia. E antes de falar com o rei, quando ele estava naquela refeição, antes de falar, quando o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, Neemias fez uma breve oração também sobre o que ele ia dizer. Então veja, a oração tem muita importância. Por quê? Porque Deus quer saber o que se passa no nosso coração, na nossa mente, quais são as nossas aflições, quais são os nossos desejos, quais são os nossos medos. Ele quer saber e ele quer ouvir dos seus lábios. E mais do que isso, ele quer que durante a oração você creia que ele é capaz de fazer infinitamente mais e que também você deposite a confiança nele de que ele faça não apenas aquilo que você quer, mas aquilo que for melhor para você. Então o primeiro passo para a gente realizar um sonho é depositar esse sonho nas mãos do Senhor através das nossas orações e orar sempre por esse sonho, orando não só, ai Deus, faz, torna realidade, não, mas orar também para saber se esse sonho é da vontade de Deus para a nossa vida ou não, porque muita gente passa a vida perseguindo um sonho, que quando o sonho se torna realidade, ao invés de trazer bênção, ele traz maldição, porque não era aquilo que Deus tinha em mente para nós. Então ore para saber se o seu sonho é da vontade do Senhor, ore para receber direcionamento, para receber força, para receber as estratégias certas para tornar o seu sonho realidade. Ore pelo seu sonho, tá bom? A minha segunda dica para você é: crie objetivos. Não basta você apenas ficar sonhando, principalmente se o seu sonho for audacioso como o de Neemias, de reconstruir as muralhas, e você for aí uma simples garota. Não basta você só ficar sonhando, você precisa criar objetivos, traçar metas. Do que você precisa para alcançar esse sonho? Esse sonho é possível, é viável? O que você tem hoje para começar a se tornar esse sonho realidade? Ou o que você pode fazer, ao longo prazo para tornar esse sonho realidade? Crie estratégias. Neemias criou estratégias, ele não apenas ficou ali sonhando, o que me leva para a terceira dica, que é planejamento. Planeje o seu sonho. Neemias, ele não apenas chegou ao rei e contou aquilo que ele queria, eu quero ir lá em Jerusalém reconstruir as muralhas. Não só isso, quando o rei ouviu o que ele tinha a dizer, o rei tinha perguntas sérias para ele. Tipo, quanto tempo vai durar a sua construção? Como que você planeja fazer isso? O que você precisa? E Neemias tinha respostas para cada uma dessas perguntas. Ele disse o que ele precisava, como as cartas da província, o material. Ele disse o prazo que ele demoraria para fazer a obra, quando ele retornaria. Ele tinha tudo ali na cabeça dele planejado. Quantas vezes nós sonhamos tanto, mas não paramos um minuto sequer para planejar, para colocar no papel aquele nosso sonho? Isso é muito importante. Trace metas, trace objetivos, não fique tão apegada a datas, porque muitas das vezes os nossos sonhos acabam não acontecendo nas datas que nós traçamos. Mas trate aí metas e objetivos sobre o que você pode fazer para tornar o seu sonho realidade, tá bom? Torne isso mais real no papel, que aí você vai vendo que mesmo que seu sonho seja muito complexo, muito difícil, traçando objetivos e ele sendo da vontade do Senhor e o Senhor estando com você, as coisas vão se tornando realidade à medida que o tempo vai passando, que você vai subindo aí os degraus da escala do seu sonho. A minha quarta dica para você é que você seja corajosa ou corajoso. Seja corajoso. Não adianta nada você traçar objetivos, traçar metas, fazer planejamento, se aquilo tudo ficar no papel, ficar guardadinho lá na sua agenda, na gaveta do seu criado mudo, ou escondido numa caixinha no guarda-roupa. Não adianta você só
planejar e nunca executar nada. Você precisa ter coragem. E uma das coisas que mais chamou a minha atenção aqui no livro de Neemias e também no livro de Esdras, que passa por uma situação muito semelhante da de Neemias, é de que eles tinham a certeza de que o Senhor estava com eles e de que por isso eles podiam tomar medidas mais audaciosas para realizar os seus sonhos, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles e que o Senhor providenciaria o que fosse necessário. Claro que com isso não quero dizer para você tomar medidas aí extremas, largar seu emprego, mudar tudo da noite pro dia, fazer coisas sem pensar. Porque tem que ter planejamento, tem que ter oração e você tem que ser direcionado pelo Senhor, tem que ter tudo isso. Mas às vezes você também, por medo, acaba não executando aquilo que o Senhor já liberou você para fazer. Você fica presa ali, nunca vive seu ministério, nunca vive seu sonho, porque você tem medo. Então, abandone o medo e comece a ter fé e a crer que se o Senhor está com você e que se foi Ele que te disse vai e faça, Ele providenciará tudo aquilo que for necessário. Ele te ajudará a dar passo por passo, porque lembre-se, Ele é aquele que veste os lírios do campo, que dá de comer aos pássaros e que cuida de cada um de nós. A minha última dica para você é dê os primeiros passos. Quais são os passos necessários e que você pode dar hoje em direção ao seu sonho? Por que você fica tão apegado aos medos e não dá o primeiro passo? Dê o primeiro passo, dê esse passo de forma ousada, corajosa, com fé. Creia e confie que o seu Deus está com você e que não existem impossíveis que Ele não possa reverter. Ele é o Criador dos céus e da terra, não nada nesse mundo é impossível, é grande demais para Ele. Assim como o Senhor operou na vida de Neemias. Reconstruir as muralhas era algo grande demais para um simples copeiro. E na verdade, Neemias vai sofrer vários outros obstáculos depois. Porque quando ele chega lá na cidade de Jerusalém, ele sofre ameaças de povos vizinhos, aqueles povos, lembra que eu falei pra vocês que perseguiam ali a vida que atrapalhavam a vida dos judeus ali na cidade, os povos vizinhos? Eles também vão atrapalhar o trabalho de Neemias, porque eles vão dizer, você é louco, cara, você vai perder seu tempo construindo isso não vai dar certo. E essas pessoas vão negativar e vão tentar impedir o trabalho dele, até mesmo ameaçando de invadir Jerusalém para atrapalhar as obras. Mas ao invés de ficar olhando para o medo, Neemias diz ao povo e a ele mesmo, vamos confiar no Senhor, porque Ele está conosco. Vamos continuar lutando, porque Ele está em nosso meio e Ele lutará conosco. E aí, em meio às ameaças, Neemias cria novas estratégias para vencer aqueles desafios. E, gente, durante 52 dias, a população de Jerusalém trabalhou durante o dia, cada um trabalhava num pedacinho em frente à sua casa, cada um foi responsável por um trechinho do muro, e durante o dia eles trabalhavam armados para proteger a muralha caso algo acontecesse, e durante a noite eles não dormiam, eles ficavam ali em pé nas muralhas, nas brechas da muralha, para impedir que qualquer ataque acontecesse. E ao fim dos 52 dias, você não acredita, a muralha foi reconstruída, o sonho impossível tornou-se realidade. Eu não estou dizendo aqui para você que se você fizer todos esses passinhos que eu te disse, o seu sonho vai se tornar realidade da noite pro dia. Não é uma receita de bolo, não é assim, né? Existem inúmeras coisas que podem nos impedir de viver um sonho, assim como existem inúmeras coisas que podem nos ajudar a ver um sonho. Mas eu tenho certeza que se for da vontade do Senhor, se você tiver força de vontade, se você se apegar ao Senhor, no tempo certo as coisas vão acontecendo. Por isso eu trouxe essa reflexão para te inspirar, para te incentivar a continuar sonhando e a dar os passos que você precisa dar para tornar o seu sonho realidade. Sempre acreditando, sempre tendo em mente que o Senhor está com você e que não existem impossíveis para Ele. Amém? Se você ficou aí interessado na história de Neemias, leia. Vai lá no nosso IG, no nosso perfil no Instagram, que é @PrincesasAdoradorasoficial, que tem várias postagens lá sobre o livro de Neemias, o que nós aprendemos um pouquinho ali, o que nós levantamos no estudo de Neemias, porque eu não estudei sozinha, eu estudei com as meninas também lá no nosso perfil. Então vai lá, dá uma olhadinha, estuda um pouco mais da história de Neemias, que eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. E se você é uma sonhadora, é um sonhador, continue sonhando, continue confiando no Senhor e não desista daquele sonho grande, daquele sonho gigante que Ele colocou no seu coração, amém? No tempo certo as coisas vão se realizar. Um beijo, fique na paz e até mais!